Fala aí, estamos aqui novamente depois de um longo hiato nesse local aqui que é de nossos testes de comparativo de câmeras, só que dessa vez estou apenas com um smartphone que é o Motorola Edge 40, recém-lançado aí pela Motorola no Brasil, e estou aqui gravando a 4K 30, que é a máxima resolução da câmera frontal. Vocês podem ver aí a qualidade. Eu curto gravar aqui por esse motivo. Nós temos muitas cores aqui e eu, obviamente, sempre com aquela camisa preta para dar uma estressada nos sensores aí e comprometer um pouquinho o balanço de branco para a gente ver como é que o smartphone se sai. Bom, vou fazer um tour aqui pelo aplicativo de câmeras. Então vou mostrar para vocês aqui, eu tô com a estabilização ligada, tá? Vou dar uma caminhada aqui. Vou para uma parte mais clara. Curto muito tirar foto aqui, ó. O azul e o verde. E a gente tem aqui um teste para fazer daqui a pouco. Então, vamos ver aqui os outros sensores, mas não antes de eu mostrar para vocês o modo de desfoque também com a câmera frontal. Vamos lá. Bem, voltei aqui no mesmo cantinho que eu estava antes, agora mostrando para vocês o modo de desfoque. Percebam que eu estou colocando aqui, ó, o meu dedo, exatamente para mostrar para vocês a acuidade desse modo, porque geralmente esse modo de desfoque em determinados smartphones, ele basicamente só recorta o seu rosto do fundo e qualquer tipo de objeto que você mostre, ele acaba não focando, ele acaba também desfocando. Se eu chegar minha mão mais para trás, olha só, ele ainda consegue entender que é um objeto que não deve ser desfocado. Então, bastante interessante o recurso. Só uma restrição. Na câmera frontal, o modo de desfoque em vídeo grava a 720p. Tá? Geralmente eu subo o vídeo, independente se a resolução é 4K, HD e tudo mais, a gente sempre solta o resultado a 1080 para ter aí uma homogeneidade em relação às imagens. Mas ó, vocês viram ali que tinha muita coisa no background. Aqui então vai ser uma maravilha porque tem bem menos coisa. E olha lá o desfoque, como é que fica. Bem interessante. E é isso, estou mudando aqui para uma área mais escura. E curti o resultado. O tom da minha pele é esse, sou branco mesmo, quase nórdico, mas é isso, ó. Muita coisa para ele tratar, o recorte, e mesmo colocando aqui a mão, olha só, dá para perceber, se eu saio com a minha mão de um objeto e volto, dá para ver que é meio artificial, mas está muito bom esse recurso aqui de desfoque em vídeo. Bom, então é isso. Temos mais uma coisa para mostrar da câmera frontal, mas é no modo de captura dupla. Então vou passar para as câmeras traseiras e a gente finaliza com o modo de captura dupla antes das fotografias. Então vamos lá. Bem, estou gravando aqui agora um sensor principal traseiro, também a 4K, mostrando aqui essa área de sombra e de luz. Olha só, a Motorola está entregando, pelo menos na tela, um resultado muito semelhante ao que a Samsung tem entregado no que diz respeito a pós-processamento de cor. O que eu posso dizer é que existe sim uma diferença do que eu estou vendo com o que a câmera está captando, tá? Esse azul não é tão vivo assim, mas é um azul realmente forte. Vamos voltar aqui, ó, para que vocês possam ver aqui mais de perto as cores. Então a gente tem verde, vermelho, azul. Eu curto demais essa parede, que em um lugar só a gente dá
uma ideia boa de como é que os smartphones capturam as cores. Olha só, muito bacana. Dá um giro aqui rápido. E vamos aqui fazer um teste de foco. Procurar aqui um objeto. Dar um pan aqui. Ver também como é que está o balanço de branco e exposição. E olha aqui temos um objeto mais próximo. Então vamos focar nele. Olha aí. Bastante interessante o resultado. Lembrando aqui 4K30. Vou chegar bem mais próximo para a gente ver o detalhe. E lembrando que o Motorola Edge 40 ele está chegando com esse sensor principal de 50 megapixels com f1.4 de abertura. Então o desfoque natural é absurdo. Então arrisco dizer que com o sensor principal a gente nem precisa ligar o modo de desfoque em vídeo, porque ele já vai fazer isso naturalmente. Olha aí, estou aqui com uma folha na mão. Olha só o desfoque. E sem o recurso do desfoque em vídeo. Só mesmo usando aqui o sensor f1.4 que entrega essa profundidade de campo aí muito bacana. Bom, vou voltar aqui para uma posição específica. Ficar aqui bem no meio mais ou menos aqui no meio da piscina, para mudar para o sensor ultra grande angular para a gente ver o ganho. Vamos lá. Olha aí, voltei para o sensor ultra grande angular agora, também gravando a 4K30. E percebam que além do ganho longitudinal, né, de uma ponta para a outra, nós tivemos também um ganho para a parte de cima e embaixo. Interessante. E olha aí, não percebi mudança nas cores de um sensor para o outro, isso é bastante interessante. Olha só, vendo de novo aqui como é que ele trata a exposição e balanço de branco. E a maravilha do sensor com autofoco, que possibilita capturas macro, é que a gente tenha aqui essa possibilidade de focar um objeto muito próximo e também ter um desfoque de fundo, porém não tão forte como do sensor principal. Afinal de contas, a abertura aqui ela é diferente. A abertura aqui ela é um pouquinho mais fechada. Vamos aqui ver se a gente consegue focar com o sensor ultra grande angular. O quão próximo a gente consegue chegar. Olha aí. Bastante interessante. Bem, voltar aqui para o mesmo ponto onde a gente estava. E olha só. A ultra grande angular com o foco automático é muito bacana. E eu sigo falando, né? Os fabricantes deveriam abandonar os sensores de 2 megapixels e optar por dois sensores apenas, um principal muito bom, como é o do Edge 40, e uma ultra grande angular também, com foco automático, para que a gente tenha esse tipo de efeito aqui numa captura. Muita coisa sendo capturada e o objeto muito próximo. Eu estou quase aqui a menos de 4 centímetros do objeto. Olha só, muito interessante. Bem, vamos agora passar para a captura de modo duplo. Porém, antes, vou virar aqui para mim
o smartphone. Então, bom, ultra grande angular, tenho certeza que eu estou enquadrado. Só não sei se aqui parte da minha mão ou do braço está aparecendo demais. Mas olha só aí, esse resultado eu só vou ver um pouco antes de vocês quando eu jogar os arquivos para o computador. Mas vejam só aí a área de captação. Vamos colocar lá no céu para ver como é que ele está expondo. Eu estou com o braço totalmente esticado. Olha aí. E vou entrar aqui numa área mais escura, lembrando que agora com a ultra grande angular a gente deva ter algum tipo de ruído, mas talvez não. Então, ó, uma captura bem ampla que a gente está tendo e bastante interessante. Vamos chegar aqui, ó, um pouquinho mais. Ver se eu consigo. Olha aí, bem legal. Nossa, distorce um pouco, hein? Tô percebendo aqui, ó, achei um espelho e HDR tá bombando, só que eu tô escuro, muito escuro. Vou virar um pouquinho para cá e aí ele já deve acertar as coisas. É isso, vamos pro modo de captura dupla, que tem um detalhezinho que eu preciso falar com vocês a respeito desse modo. Vamos lá. Bem, estou aqui no modo de captura dupla. Como vocês podem ver, eu consigo aqui andar só tocando na minha câmera sobre a cena principal, mudar a câmera de lugar e posso também tocar na tela para trocar e falar um pouco mais sobre o que eu quero mostrar e depois trocar de volta tocando na tela. Isso daí já era possível fazer, a gente não tinha problema com isso. Só que a Motorola trouxe no Edge 40 esse recurso aqui que você vai ver agora. Quando a gente liga esse recurso, que é o recurso que capta o que a gente está falando, a Motorola implementou na câmera, nesse modo de captura dupla, essa funcionalidade. Eu estou aqui numa casa que eu sempre gravo, de uma grande amiga, e ela permite que eu grave aqui, no espaço aqui no quintal da casa dela, tá? E vocês podem perceber que enquanto eu estou falando, eu estou aparecendo. Só que agora, nesse momento, quando eu parar de falar, a minha câmera ela vai sumir. Na tela da câmera, eu continuo me vendo, mas a imagem ela fica um pouco escurecida, exatamente para indicar que a função está cumprindo o seu papel. Eu continuo aqui caminhando e falando, e quando eu quero mostrar algum detalhe em que eu quero que só o detalhe apareça, eu simplesmente paro de falar. E aí quando eu volto, a câmera ela se posiciona de volta na minha cena e esse recurso é bastante interessante para quem curte aí fazer um vlog e não tenha que ficar editando depois, tira a câmera, grava a câmera, adiciona o som. Então, basicamente, a gente tem meio que uma edição e eu continuo podendo movimentar a câmera aqui para onde eu quero, simplesmente com esse recurso. Parei de falar. E aí, quando eu volto a falar, eu volto a aparecer na cena. Muito interessante esse recurso. Bastante interessante, eu diria, porque evita que a gente tenha que ficar fazendo edições mil aí depois, recortando cenas e montando o que a gente precisa para entregar um resultado assim como esse que você está vendo nesse momento. Bem, voltei aqui com a câmera frontal, tô caminhando aqui para onde eu comecei
para trocar uma ideia com vocês em relação à minha percepção inicial aí, minhas impressões em relação aos sensores das câmeras presentes no Edge 40. Curti muito o resultado, já tinha curtido o resultado das fotos, já tirei fotos. Vou tirar mais umas fotos aqui para a gente não perder o contexto do vídeo. Vou tirar fotos também aqui, ali atrás da parede, do teste de foco que eu fiz. Mas eu não poderia deixar de terminar esse vídeo diante aqui da piscina para mostrar que o Motorola Edge 40 é o primeiro da linha 40 a chegar ao Brasil oficialmente e retornar com a certificação IP68. Então, bom, vamos lá, vamos testar isso. Estou aqui com o celular na mão, falando com vocês. E provavelmente ele não vai mais captar o som. Não tenho muita referência em relação ao IP68. Os únicos testes que eu já fiz de submersão sempre fizeram parte das determinações da certificação, e 1,5 m por 30 minutos. Eu não vou soltar ele dentro da piscina, porque senão vou ter que entrar nela. Mas eu vou afundar aqui com a mão, vou segurar ele um pouquinho e vou deixar gravando. E vou continuar falando, porque até hoje os únicos que eu consegui testar que continuaram captando a voz foram os smartphones da Sony, os Xperia. O último que eu fiz esse teste é o Z5 Premium, que eu tinha até há pouquíssimo tempo. Preciso trocar a bateria dele, mas aí infelizmente ele vai perder a certificação IP68. Porém, já fiz isso com Samsung, já fiz isso com outros modelos com IP68 e o som ele não é captado. Vamos ver agora se isso muda, que eu estou fazendo esse teste aqui pela primeira vez e já gravando. Então, vamos lá. Estou aqui a pouquíssimos centímetros da água, momentos de fé e oração, brincadeira. IP68 é para isso, né, gente? Então vamos lá. Vocês estão me vendo ainda? Não sei se agora estão me escutando. A água está gelada e o smartphone ele está aproximadamente uns 10 centímetros imerso e continua gravando sem problema nenhum. Afinal de contas, a certificação serve para isso. Tirei ele aqui da água e continua a gravação. Não sei se também está captando a minha voz agora da maneira que deveria. Pois bem, teste feito. É óbvio que eu não iria para casa colocar os arquivos no computador para depois ver se alguma coisa tinha dado errado. Já verifiquei aqui, deu tudo certo, como eu já imaginava que daria. A Motorola não iria trazer a certificação de volta sobre risco de alguma coisa dar errado, obviamente, né? E estamos aqui gravando agora, novamente com a câmera frontal, a 4K, sem desfoque, sem modo desfoque. Lembrando que quando você liga ele, ele volta a resolução para 720p HD. E agora vocês vão ficar com as fotos que eu já tirei, as fotos que eu vou tirar aqui agora e também com fotos noturnas. Vamos lá. Yeah.